Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para essa aula de atualização sobre busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Vamos falar sobre as novidades trazidas pela Lei 14.711, uma lei do dia 30 de outubro de 2023, que permite agora a consolidação da propriedade por meio extrajudicial e, mais que isso, também a busca e apreensão do veículo administrativamente, através do cartório de registro de títulos e documentos, portanto, através da via extrajudicial. Vamos atualizar, portanto, a questão da busca e apreensão de veículos, aquele que decorre do Decreto-Lei 911/69. Vamos falar sobre essas novidades legislativas. Bora então? Vamos juntos? Olha só, muitas novidades por aqui, o tema é muito recente e o que eu preparei para você são as primeiras impressões que o professor tem a respeito desse novo meio de efetivar a consolidação da propriedade e a busca e apreensão do veículo automotor pelas instituições, financeiras que podem atuar nesse ramo de financiamento de veículo automotor. Claro, ainda há muitas questões que estão em abertas, pode ser que você encontre posicionamentos doutrinários diferentes daqueles que eu vou apresentar na nossa aula de hoje, mas o direito é assim, O direito não é uma ciência exata, é uma interpretação que eu estou fazendo aqui, sem ainda nada publicado de forma profunda a respeito desse tema, é tudo muito recente. Combinado? Para isso, eu quero dividir com você a minha tela, o meu mapa mental. Vamos lá? Vou dividir o mapa mental aqui e vamos aqui recapitular alguns pontos específicos. Como eu disse, a ideia é falarmos sobre a busca e apreensão extrajudicial no contrato de alienação fiduciária. E como ponto de partida, quero simplesmente relembrar a você o que é um contrato de alienação fiduciária. Esse contrato tem como conceito um negócio jurídico onde a alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena, transfere a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte, uma instituição financeira em regra, obrigada a devolver àquele que tomou o empréstimo o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de um fato. Essa é uma definição clássica aqui do André Luiz Santa Cruz Ramos na doutrina do direito empresarial esquematizado. Em outras palavras, a alienação fiduciária em garantia, ela estabelece uma propriedade resolúvel em nome do credor fiduciário, ficando o devedor fiduciante, em regra, na posse da coisa dada em garantia. Uma vez quitada a obrigação pelo devedor, com o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, a propriedade daquele bem, normalmente um veículo, consolida-se em seu nome. Por outro lado, se esse devedor, se esse tomador do empréstimo, ele não cumpre a prestação, portanto ele se torna um inadimplente, a lei vai prever mecanismos para facilitar a vida, vamos dizer assim, do credor fiduciário. O credor fiduciário vai ter mecanismos para satisfação do crédito inadimplido. Bom, tudo gira em torno dos contratos de empréstimo, principalmente para aquisição de veículo, Bom, nós temos aqui duas figuras neste contrato de alienação fiduciária. O credor fiduciário, ele é aquele que empresta o dinheiro e adquire a propriedade resolúvel do bem financiado. Ele se torna, portanto, titular dessa propriedade resolúvel da coisa e, portanto, também o possuidor indireto. Enquanto, no outro lado, nós temos o tomador do empréstimo, o devedor, chamado aqui devedor fiduciante. Esse devedor fiduciante, ele adquire a posse direta da coisa e ele fica como um depositário desse bem. A partir do momento em que ele cumpre toda a prestação, ele, portanto, adimpliu o contrato, a propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário é quebrada e o bem se torna de sua propriedade, portanto, do devedor fiduciante. Caso ele não cumpra essa prestação, o credor fiduciário terá oportunidades de reaver esse bem. Então nós temos, de um lado, o credor fiduciário, que é uma instituição financeira. A instituição financeira se torna, com o empréstimo fornecido, o titular da propriedade resolúvel da coisa, porque se houver o pagamento das parcelas, a propriedade acaba, e também o credor fiduciário é o possuidor indireto. E do outro lado, o devedor fiduciante, o tomador desse empréstimo, que fica como possuidor direto da coisa. E ele pode ou não cumprir a obrigação. Se ele cumpre a obrigação integralmente, pagando todas as parcelas deste contrato, o devedor passa a ser o proprietário pleno e o único possuidor da coisa, que antes, era do credor. E o credor deixa de titularizar qualquer direito real sobre essa coisa. Agora, se o devedor fiduciante não cumpre a obrigação, se ele, portanto, se torna inadimplente, o credor fiduciário tem instrumentos ágeis e eficazes para a satisfação do seu crédito. O credor pode, nas condições estabelecidas pela lei, obter a consolidação da propriedade, vender esse bem e, com o produto da venda, pagar o valor do financiamento inadimplido. Para qualquer situação, diante do inadimplemento do devedor fiduciante, o credor fiduciário terá que constituir esse devedor em mora. Então, após comprovar a mora, o banco, a financeira, terá três opções. Ela poderá, primeiro,
entrar com uma ação de busca e apreensão. Aqui nós estamos na busca e apreensão judicial, regulamentada pelo Decreto-Lei 911/69. Essa busca e apreensão prevista no Decreto-Lei é uma ação especial autônoma e independente de qualquer procedimento posterior. Aqui é o meio judicial de se obter a busca e apreensão. Mas agora, na própria lei, no Decreto-Lei 911/69, diante da modificação trazida pela Lei 14.711, é possível também que haja a busca e a apreensão extrajudicial. Aqui é a novidade. O credor fiduciário, diante do inadimplemento por parte do devedor fiduciante, ele pode ingressar com um pedido administrativo de busca e apreensão perante o cartório de registro de títulos e documentos. E já antecipo, tá? A opção pela via judicial ou extrajudicial é uma faculdade do credor fiduciário. Ele que faz a opção se quer ir pela via judicial ou pela via extrajudicial. A extrajudicial é a novidade. Mas além disso, a lei prevê um terceiro mecanismo de resolver esse contrato, que é através do próprio ajuizamento da ação de execução. Isso também tem previsão no artigo 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69. Que é importante você saber aqui, não há possibilidade de se acumular uma ação de busca e apreensão, uma ação judicial, com uma ação de execução. Ou o credor fiduciário opta pela busca e apreensão, ou ele opta pela ação de execução. Normalmente, o caminho é a ação de busca e apreensão, porque ela tem mais efetividade e é mais fácil consolidar a propriedade e vender o bem para satisfação do contrato. Maravilha? Muito bem. As ações de busca e apreensão e de execução não podem ser ajuizadas concomitantemente. O STJ, inclusive, já pacificou isso nesse RESP, o RESP 576.081 de São Paulo. Caberá, portanto, ao credor optar pelo ajuizamento de apenas uma delas. Ou ação de busca e apreensão, aí nós estamos falando, claro, de uma via judicial, ou ação de execução, claro, também uma via judicial. O que eu não posso é acumular as duas com o mesmo, fim, que é resolver esse contrato existente entre as partes. Muito bem, isso aqui, claro, você já sabia, não é novidade nenhuma, inclusive nas nossas aulas anteriores eu abordei. Foi apenas aqui uma introdução para que a gente tenha um ponto de partida. A partir de agora eu quero falar um pouquinho sobre o regramento legal e aqui mostrar para você a novidade legislativa. Nós podemos regulamentar a busca e apreensão pelo Código Civil ou por leis específicas. No Código Civil são situações muito específicas que estão lá nos artigos 1361 a 1368b. Na maioria dos casos concretos, a regulamentação será por leis específicas. Se estamos diante de uma alienação fiduciária de bens imóveis, que não nos interessa nesse momento, é a Lei 9.514 de 97. Agora, se estamos diante de uma alienação fiduciária de bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for uma pessoa natural ou jurídica, sem ser um banco, sem ser uma instituição financeira, aí sim, aqui se aplica o Código Civil, artigos 1361 a 1368. Agora, se a alienação fiduciária de bens móveis, fungíveis ou infungíveis, existir, tendo no polo ativo como credor fiduciário uma instituição financeira, aí quem vai regulamentar é o Decreto-Lei 911/69 e a Lei 4.708/65, cujo Supremo Tribunal Federal já analisou a questão da constitucionalidade e julgou constitucional o rito do Decreto-Lei 911/69. Claro, quando o STF analisou essa questão da constitucionalidade, ainda não existia a Lei 14.711. E essa é a grande novidade. Essa Lei 14.711, de 30 de outubro de 23, alterou o Decreto-Lei 911 para permitir justamente o procedimento de busca e apreensão extrajudicial de bens móveis em caso de inadimplemento de um contrato de alienação fiduciária. A nova disposição legal que alterou o Decreto-Lei 911 permite a consolidação da propriedade extrajudicial em favor da instituição financeira e, mais que isso, no projeto original houve vetos do presidente da República e esses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional, de modo que é possível também, além da consolidação extrajudicial da propriedade, lá extrajudicialmente, também fazer a busca e apreensão extrajudicial. Essa parte da busca e apreensão originariamente havia sido vetada pelo presidente da República, mas esse veto foi derrubado. De modo que nós vamos analisar agora na nossa aula tanto a consolidação extrajudicial da propriedade, quanto também a busca e apreensão extrajudicial. Mas isso vamos fazer a partir da próxima videoaula. Até lá! O espetáculo, ele já foi encenado em 62 países, é um espetáculo realmente incrível, um texto absolutamente potente, poderoso, para dois grandes personagens e intérpretes. Eu tive a felicidade de ver na Argentina um espetáculo, uma montagem espanhola, e o espetáculo foi encenado do Chile, do Peru ao Japão, na China, nos Estados Unidos, no México. É a história de um ator francês, uma grande vedete do teatro francês, que é o seu personagem,
que vai a convite de um aristocrata, que é o personagem do Osmar, um nobre, um marquês, e ele vai aparentemente entendendo que é para um convite, que de fato é na casa, nos domínios do marquês, e chegando lá ele é surpreendido por uma teia absolutamente excêntrica, vil, desse personagem, que é um personagem absolutamente bem-humorado também. Isso é curioso, né? Porque eu acho que isso que é a magia do teatro, né, Osmar? Porque assim, se a gente, vamos dizer, se a gente lesse o release, a gente vai falar, nossa, a Vedete, o ator feito pelo Maurício, é o que a gente antipatiza de cara. E o seu Marquês seria aquele que a gente falaria, nossa, que interessante, como ele tem humor. Mas na verdade o seu Marquês é o que? O psicopata é excessivamente inteligente, é uma inteligência, geralmente uma inteligência acima do normal, gera psicopatia. A questão do Marquês é que ele tem um grande sonho na vida dele, ele gosta de teatro, apaixonado por teatro. Ele gostaria de ser um ator, evidentemente, mas ele tem o poder absoluto, ele pode dispor de quem ele quiser, ele pode matar, ele pode fazer o que ele quiser. No período, ela se passaria a peça no período pré-revolucionário da Revolução Francesa, entendeu? Agora, quando ele atrai, é temporal, um espetáculo temporal. Então ele escreve um texto e quer que um ator vá à casa dele representar esse texto. E ele convida então o Gabriel de Beaumont para comparecer à casa dele, porque gostaria que ele interpretasse um trecho da peça. Só que por trás disso existe toda uma intenção deste Marquês, se revela ao longo do espetáculo, não vou dizer, porque senão a gente estraga tudo. Né? Agora, o que é interessante é que ele não tem talento, embora tenha o poder, tenha dinheiro, tenha tudo, ele não tem o talento. E aí o outro tem. Então, tem um amor e ódio. Uma coisa linda no espetáculo, que é essa metáfora do teatro, sabe? Porque é teatro dentro do teatro. Então, tem muitas referências ao teatro. E é um espetáculo assim, a gente está 1 ano e 2 meses fazendo, estreamos em Belo Horizonte. Aliás, vamos voltar em maio, para onde tudo começou. A gente se termina, inclusive, aqui dia 6 de abril no Teatro Carlos Gomes. Já vamos para Niterói, depois Uberlândia. Desde a nossa estreia, há 1 ano e 2 meses, a plateia, Maria, fica completamente hipnotizada. Não tem nem luzinha de celular para atrapalhar, né, Maurício? Às vezes tem um inconveniente que aparece aquela... A gente consegue fisgar a plateia, e que não é mérito só nosso, né? É mérito da direção do Eduardo Figueiredo, e o espetáculo, todas essas montagens, desde 78 mundo afora, é a primeira montagem no mundo que tem música ao vivo com Matias Roque Fidel no violoncelo. Gente, me fala onde está em cartaz agora no Rio. No Teatro Carlos Gomes, na Praça. Na Praça Tiradentes. De quinta a domingo? Não, de sexta a domingo. Sexta, 19 horas, sábado e domingo, às 18 horas. Até 6 de abril, temporada curta e popular. Osmar, se me permite, numa memória afetiva minha, só falar de mais um personagem seu de TV que me aqueceu o coração. E eu soube que você fez uma composição meio que baseada no seu pai, o Margarido. Ah, sim. É verdade? Sim, porque meu pai era do interior de São Paulo, né? Do interior de São Paulo, de Serra Negra, essa coisa, quer dizer, descendente de italianos, né? Foi aquela leva de italianos que vieram ocupar nas fazendas de café com a abolição da escravatura, né? Desse campo histórico, né? Então os italianos vieram para trabalhar nas lavouras, né? Então meu pai, descendente italiano, Dona Itália, por exemplo, que era minha bisavó, eu nasci nas mãos dela. Dona Itália? Dona Itália. Dona Itália era a paterna da cidade de Serra Negra, interior de São Paulo. Inclusive o parto foi feito em casa e eu nasci nas mãos da Dona Itália. Olha que coisa fantástica, né? Então meu pai era caipira do interior de São Paulo. Então me falar daquela maneira, rapaz, você é não mesmo. Entendeu? E aí, quando eu fiz o Margarido, eu disse, Dona Mocinha, bota a pegadinha, já montou mordida na senhora. Mordida, adorava.
grande barato dessa profissão que eu amo e vou morrer dentro dela é a criatividade, né? Tanto para comédia, por exemplo. Agora, uma coisa que é preciso seguir, essa peça que nós fazemos a Mar de Onda, Maurício e eu, é um dos mais belos textos da dramaturgia universal. E uma coisa que é fantástica, o único lugar onde o ator de fato é ator, onde o ator de fato é senhor do seu ofício, é no palco. Você estava 10 anos longe desse palco. Sim, mas por uma razão. Eu fiz o musical Barbaridade. Não deveria ter feito, não por conta do musical assim, mas eu não me enquadrei ali. E eu me propus voltar ao teatro só se tivesse algo para dizer, um grande texto. Então, como não apareceu nesses 10 anos, eu não fiz. Até que o Eduardo Figueiredo, nosso diretor, me convidou para fazer o Marquês, de primeiro do teatro. Eu li o texto e tive duas reações. Primeiro, eu me apaixonei. Segundo, não tenho condições de fazer. Não tenho capacidade para memorizar todo esse texto. Não vai dar para mim.